propósitos. O que você poderia trazer, Milton, na sua experiência, na sua orientação, para as pessoas que nesse momento, inclusive, alguma delas, Milton, perderam o trabalho, o vínculo empregatício, naquela recorrência todo mês de estar recebendo algo. E essas pessoas, e a gente sabe que o empreendedor, né, o brasileiro é muito empreendedor, né? O que você poderia dar de recomendação de primeiros passos e dessa clareza e dessa tranquilidade, até porque a gente só consegue enxergar no lago o céu espelhado se o lago estiver tranquilo, né? Se a nossa mente estiver em paz. Como é que você pode fazer algumas recomendações aí para o nosso pessoal que está nos ouvindo? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas eu sei que você é um cara de alguns números mágicos. Essa é uma pergunta fácil de fazer e muito difícil de responder, né? Mas, sim, dentro da minha limitação de conhecimento e experiência, eu vou tentar passar aqui algumas coisas que eu acho importantes, né? E toda vez que alguém pede para falar sobre futuro, eu tomo muitos cuidados e eu lembro do Marco Túlio Cícero, né? Marco Túlio Cícero, para quem não conhece, ele foi um filósofo, advogado, político, um grande pensador da época do Império Romano. E ele dizia o seguinte: é muito estranho um adivinho não rir do outro quando eles se encontram, né? Então, alguém que vai falar do futuro, putz, tanta gente que já falou do futuro e que acabou se dando mal, né? Vocês sabem que os economistas, eles falam muito do futuro. Então, quando acontece aquilo que eles estavam prevendo, eles vão dizer, tá vendo? Eu falei, alertei, né? E quando não acontece, ele diz o seguinte: tá vendo? Eu alertei e aí medidas foram tomadas, correções foram feitas e acabou não se consolidando aquilo que tinha sido previsto. Então, brincadeiras à parte, assim, acho que uma coisa que a gente tem que estar muito, muito atento é, assim, olhar os sinais, ver aquilo que não é tão visível assim, né? Porque a conclusão que eu estou chegando, Ricardo e o pessoal que está ouvindo, é que o verdadeiro valor está em coisas que a gente não vê. Isso é interessante. Quando você vê uma árvore de pé, o que mantém a árvore de pé? Não é o tronco, né? Não são os galhos, são as raízes, exatamente o que você não está vendo. Quando você vê um prédio, o que mantém um prédio de pé, né? Não é as paredes que a gente está vendo, são as estruturas que estão ali escondidas, né? Então, quando a gente fala de Mussub, a gente precisa ficar muito atento para aquelas coisas que não são tão visíveis, né? E olhar de uma maneira que você consiga enxergar as conexões que não são tão visíveis. Quando eu gosto sempre de dar o exemplo do mobile, aquele brinquedinho que fica pendurado em cima do berço de bebê. Então, qualquer pessoa enxerga aquelas pecinhas penduradas, né? E outras pessoas enxergam, além das peças penduradas, enxergam aquelas linhas que seguram, né? Pessoa de visão enxerga não só as peças, mas a linha, mas consegue enxergar como é que, se você mexer numa peça, como é que aquilo reverbera no restante, né? Então, isso é invisível, né? Então, são pessoas de visão. Então, acho que a primeira coisa é a visão. E aí, visão, a gente precisa enxergar essas coisas que não são tão visíveis, né? E o Mussub é muito importante porque não há nenhuma empresa que cresceu que não tenha promovido o Mussub, né? E para promover o Mussub, a gente precisa ter uma visão, primeiro uma visão de propósito, de entregar valor real, verdadeiro para as pessoas, para a sociedade e para o mercado, né? Então, tem a questão do propósito. E a segunda coisa é essa visão holística, né? A gente tem que transcender os limites da nossa empresa, limites da nossa vida pessoal, profissional, e começar a enxergar de uma forma mais holística. E aí a gente vai perceber o seguinte, que a gente foi muito educado, acho que todas as
A maioria das pessoas tem uma formação newtoniana e cartesiana, que é uma visão muito fragmentada, né, que estabelece limites físicos entre pessoas, empresas, e aí não dá para crescer com essa visão fragmentada. A gente tem que ter uma visão holística, né? E a gente tem que também ter um negócio que eu estou chamando de desmaterialização, ou seja, a gente não ficar apegado às coisas materiais. Então aí vem também a questão do desapego, não ficar apegado ao meu negócio, ao meu trabalho, e tentar ampliar isso. Então, aumentar a consciência de unidade. Essa consciência de unidade você percebe à medida que você tem essa visão holística, e você vai perceber que tudo está conectado, né? Tudo está conectado. Na hora que você tem essa visão de conexão, e aqui precisamos tomar cuidado quando a gente fala em conexão, não é que estamos conectando uma coisa com uma outra coisa. Na realidade, são coisas que já estavam conectadas e que a gente não percebia, entende? Ou seja, já fazia parte do conjunto, né, que a gente não percebia porque elas se apresentam separado, mas a gente precisa enxergar que está tudo conectado, né? Então, o conceito de unidade, né? Não tem mais o meu negócio, o meu emprego, a minha empresa. Então, a gente precisa ter essa visão que transcende os limites físicos, né? Então, com isso, você vai entender melhor a necessidade do outro, a necessidade do mercado, e com isso você consegue prover soluções e parcerias que vão dar resultado, né? E um outro último ponto que eu queria colocar é essa questão do desapego e da vaidade e do ego. A gente tem que deixar isso para trás. Então, isso faz parte daquela casca, que nessa metamorfose tem que deixar para trás, né? Ou seja, não dá mais para você tocar uma... Se você quer, você que está me ouvindo, se você quer ter uma empresa, uma organização que vai crescer exponencialmente, a gente tem que deixar a vaidade, o ego de lado, porque isso limita demais. Chega um momento que a gente tem que se desapegar, ou seja, nós mesmos desapropriarmos, que chega um momento que a empresa não é mais sua, né? Não te pertence mais, já pertence ao mundo, pertence ao mercado. Então, na hora que a gente chegar nesse ponto, aí sim, a empresa é uma empresa global, faz parte da vida das pessoas. Então, aquela empresa já não mais nos pertence, né? Então, enquanto a gente tiver uma visão egoística e a vaidade estiver dirigindo, a gente sempre vai ser limitado, nunca seremos uma organização exponencial, né? Então, chega um momento, por exemplo, hoje dá para viver sem o Google, dá para viver sem o WhatsApp, né? É difícil, porque isso já não pertence mais aos fundadores, isso já está incorporado na vida das pessoas, né? Então, eu vejo que tem uma mudança de mindset muito importante, ou seja, essa pandemia está mostrando a importância dessas conexões serem reconhecidas, porque estavam desconectadas, né? E agora, à medida que você se conecta com as pessoas, então quem está desempregado, vamos falar com as pessoas e aproveitar que estamos com algum tempo, falar com outras pessoas, e daí vão surgir ideias, né? Se a gente seguir no modelo do MEI, que é qualquer microempresa individual, a gente vai ser sempre MEI. A gente não pode pensar como MEI, né, que é o microempresário, microempreendedor individual. A gente tem que sair do individual. A gente tem que se conectar com as pessoas, né? E é impressionante porque uma pessoa que você, de repente, não tinha nenhuma expectativa, pode trazer um insight para você, né? Uma pessoa humilde pode trazer uma necessidade, dessa necessidade vai se transformar num produto, esse produto vira um negócio, né? Então, assim, todo problema, para mim, é uma oportunidade de um business, né? Se alguém tem um problema, pode ser a pessoa mais humilde, mas se aquele problema afeta muita gente, certamente temos aí um negócio, né? E o Brasil tem muitas oportunidades. Se você vai num país super desenvolvido, as coisas lá funcionam super bem, os produtos, serviços são entregues por gente competente, por empresas competentes. Então, você inovar num país super desenvolvido é um grande desafio. Agora, o Brasil tem muita coisa que não funciona. Vocês, como cidadãos, como pessoas, vocês no dia a dia enfrentam uma série
dificuldade, problemas, que a gente tem que transformar esses problemas, se afeta muita gente, num negócio, né? Então, fale com outras pessoas, se juntem. Aquele artigo que você mandou ontem sobre Lily, aquele robô Lily, achei fantástico, né? Que é um robô que desinfeta, né, todo um ambiente, não precisa pessoas se exporem no ambiente do coronavírus, então ele, através de raios ultravioleta, consegue então desinfetar, higienizar o ambiente, né? Então, assim, cada problema significa uma oportunidade se aquele problema afetar muita gente.